de irmãos e amigos. É um privilégio nós estarmos aqui, mais essa oportunidade, Escola Dominical, estudarmos a Palavra de Deus. Nós temos estudado aqui na nossa Escola Dominical acerca dos atributos de Deus. Estava no horário da noite, mas hoje, nessa oportunidade, no período da manhã, eu gostaria de continuar tratando esse assunto com os irmãos. Nós já consideramos acerca da onisciência de Deus, acerca da onipresença de Deus, da sua imutabilidade e da sua onipotência. E hoje gostaria de continuar tratando acerca de mais um atributo que Deus tem, que é a sua eternidade. Quando nós falamos sobre eternidade, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de compreender o conceito de eternidade. É muito fácil na nossa mente compreendermos algo que é finito, é limitado, que tem um princípio e que tem um fim. Nós estamos ambientados a contar os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, as estações, os anos e assim segue-se. Mas até o conceito de durabilidade, né? Algo que é duradouro, a gente consegue compreender bem, mas algo que não tem começo e não tem fim, nós temos dificuldade de compreender. Quando nós pensamos na pessoa do nosso Deus, nós devemos reconhecer essa nossa limitação em compreender a sua natureza, porque o nosso Deus é um Deus infinito, Ele é um Deus eterno, e nós vamos considerar um pouco acerca dessa verdade, vendo algumas referências da Palavra de Deus nesse dia. O Salmo de número 90, convido a todos para abrirem suas Bíblias. O Salmo de número 90, nós vamos ler aqui o verso 2. Esse é um salmo escrito por Moisés, uma oração. E aqui no verso 2, vamos ler o verso 1 também. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então essa também é uma declaração muito direta acerca da natureza da existência de Deus. Ele é Deus desde os tempos eternos, antes mesmo do surgimento dos montes, né? Da formação da terra e do mundo que nós conhecemos, Deus já era Deus. E a expressão aqui é de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O tempo traz consigo a ideia de algo que progride, né? Algo que evolui, algo que uma coisa precede a outra, né? Mas quando nós pensamos em eternidade, não há nada que vem depois da eternidade, né? Ou que acontece antes da eternidade, né? A própria variação que o tempo nós podemos contemplar, as mudanças, as circunstâncias, nós não podemos compreender isso quando nós avaliamos isso à luz da eternidade. A eternidade é uma duração infinita, é como que algo imutável, fixo, um estado fixo, contínuo e permanente. E é exatamente essa a natureza do nosso Deus. Ele é Deus desde a eternidade, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós falamos um pouco sobre imutabilidade, quando falamos acerca desse atributo de Deus, que nós não somos imutáveis como Deus é. Nós mudamos, nós somos criaturas sujeitas ao tempo, mas o nosso Deus é Deus eterno. Então, nessa oportunidade, nós vamos ler várias referências da Palavra de Deus acerca desse atributo do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus eterno. Mas antes seria interessante nós tentarmos definir o que seria a eternidade de Deus, né? Um teólogo chamado Louis Berkhof, ele define a eternidade nos seus livros de teologia sistemática da seguinte forma: a eternidade de Deus é a perfeição de Deus pela qual Ele é elevado, acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. O que este irmão do passado, Louis Berkhof, queria dizer com isso, destacar com essa declaração, é que Deus tem a sua existência não limitada pelo tempo como nós temos, bem como a verdade de que Deus nunca foi criado.
gerado ou veio a existir. E é interessante pensar que aqui nós conseguimos contemplar pelo menos duas verdades acerca do nosso Deus. Deus, ele é um Deus eterno e ele é autoexistente. Não houve algo que causasse a sua existência, algo anterior à existência de Deus, que fosse o motivo de Deus existir. O Deus da Bíblia, o Deus a quem nós servimos, é um Deus eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. E nós lemos aqui: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro teólogo, William Evans, disse, poetizando essa verdade da eternidade de Deus, da seguinte forma: a eternidade de Deus é uma duração sem começo nem fim, existência sem limitações ou dimensões, presente sem passado ou futuro. A eternidade de Deus é juventude sem infância ou velhice, vida sem nascimento ou morte, hoje sem ontem e amanhã. Nós vamos ver algumas referências que corroboram essa verdade descrita pelo nosso irmão William Evans. Vamos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Nós vamos ver o verso 27, que diz o seguinte: o Deus eterno é a tua habitação, e por ti debaixo estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Então aqui nós vemos as declarações da palavra de Deus acerca de Deus como um Deus eterno e que é um Deus que estende seus braços eternos. É claro que Deus é Espírito e essa é uma linguagem que denota o carinho que Deus tem pelo seu povo. Se os irmãos lerem esse capítulo todo, de Deuteronômio 33, vocês vão ver que é uma bênção sendo declarada por Moisés ao povo de Israel. Ele fala acerca disso, que Deus é um Deus eterno que estende os seus braços eternos em favor do seu povo. Uma outra declaração é encontrada no livro do profeta Isaías. Isaías é um livro do Velho Testamento que apresenta diversos atributos de Deus. E aqui no capítulo 40 do livro de Isaías, nós lemos no verso 28 o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A eternidade de Deus é expressa aqui nessa expressão: o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra. E pelo fato de Deus ser eterno, ele nem se cansa, nem se fadiga. Veja, Deus não está sujeito ou submetido ao tempo como nós estamos. E uma consequência disso é que ele é um Deus zeloso. Ele não se cansa nem se fadiga. E continua o verso 28 aqui: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então há vários atributos descritos aqui apenas nesse versículo 28, mas nós queremos destacar essa verdade: Deus é um eterno Deus. E nós podemos ler também a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, nós lemos o seguinte no verso 26. Vamos ler também o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos aqui também no Novo Testamento, similar ao Velho Testamento, uma declaração de que o nosso Deus é Deus eterno. Por ser Deus eterno, ele nunca cessará de existir, não teve origem ou veio à existência. Eliú, um daqueles moços, amigos de Jó,
disse o seguinte acerca de Deus, livro de Jó, capítulo 36, o verso 26, diz assim: Deus é grande, não podemos compreender, o número de seus anos não se pode calcular. Então Eliú pode descrever a eternidade de Deus dessa forma: olha, Deus é grande e não pode ser compreendido. Nós não podemos contar os números dos seus anos, não é possível calcular. Por que não é possível? Porque Deus é um Deus eterno. Já a Abraão, no princípio da humanidade, vamos dizer assim, pós-dilúvio, aquele patriarca, foi dado a conhecer essa verdade de que ele estava se relacionando com um Deus que é eterno. Livro de Gênesis, no capítulo 21, no verso 36, nós lemos o seguinte: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E é interessante pensar que nessa declaração aqui, descrita em Gênesis, capítulo 21, a expressão empregada aqui no original para tratar acerca desse termo Deus eterno é um título, é um nome que Deus tem, que é El Olam. El Olam. Nós podemos aprender, como nós falamos sobre a onipotência, muito acerca de Deus se nós fizéssemos um estudo dirigido sobre os nomes que nós podemos encontrar na sua palavra dirigidos a Deus. E aqui nós vemos um nome de Deus, o El Olam, o Deus eterno. Invocou ali o nome do Jeová, o nome do Senhor, El Olam. E essa expressão El Olam significa literalmente o Deus da eternidade. Então Abraão estava ali se relacionando, e ali ele invocava Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que é também o Deus da eternidade. Lembre-se, nós falamos no último estudo que Senhor, com todas as letras maiúsculas, significa Jeová, Jeová, o Deus eterno. E é interessante pensar que na citação que nós lemos no livro do profeta Isaías, a expressão encontrada aqui para falar eterno Deus é exatamente essa, é o Olam. Então nós lemos aqui em Isaías 40 o seguinte: não sabes, não ouvistes que o El Olam, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E veja que interessante, se nós seguimos lendo aqui em Isaías 40, nós vamos ver exatamente as consequências de servirmos a um Deus eterno, servirmos ao El Olam. Diz aqui o verso 29. Então, o El Olam nem se cansa nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então nós vemos esse El Olam, o Deus da eternidade, sendo como que uma fonte de vigor para todos aqueles que nele renovam as suas forças, para aqueles que nele esperam, como nós lemos aqui no verso 31. Esse atributo da eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pertence somente a Ele, é um atributo não comunicável, é algo intrínseco ao seu ser e é distinto de tudo que foi criado, pois todo o resto da criação, tudo que nós conhecemos, ou tudo que o homem vem a conhecer, foi criado por Deus. Ele, Deus, nosso Deus, Deus eterno, é a causa de toda a criação, mas Ele mesmo não teve uma causa anterior, como nós já falamos. Ele não é efeito de nada, mas é a causa de todas as coisas. Veja, por exemplo, como João fala do Verbo, no Evangelho de João, no capítulo 1, se refere acerca dessa verdade. Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos o seguinte aqui no verso 3. Vamos ler também o verso 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, e sem o Verbo,
Nada do que foi feito se fez. Então, o evangelista aqui, João, faz distinção e demonstra claramente aqui que todas as coisas têm uma causa. E todas as coisas subsistem por causa dessa causa, que é o nosso Deus, um Deus eterno. Na Bíblia, nós encontramos afirmações claras da eternidade de Deus para cada uma das pessoas da Trindade. E nós vamos ler aqui acerca do Deus Espírito Santo como sendo um Deus eterno, Deus Pai como sendo um Deus eterno, nós já temos lido várias referências, e o Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo um Deus eterno. Acerca do Espírito Santo, por exemplo, nós lemos na carta aos Efésios, os Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós lemos o seguinte: Hebreus capítulo 9, verso 14, falando acerca da supremacia da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então nós lemos aqui acerca do Espírito eterno. Esse Espírito eterno é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E é interessante pensar que isso elimina qualquer dúvida quanto à divindade da terceira pessoa da Trindade, a divindade do Espírito Santo. Não é o nosso assunto aqui, mas sabe-se que muitos advogam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim uma influência, uma força. Mas quando nós lemos aqui no verso 14 a expressão Espírito Eterno, isso elimina qualquer possibilidade, porque nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desfrutando de um atributo exclusivo de Deus. Então o Espírito Santo também é Deus, não é apenas uma influência ou uma força, mas ele é Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E como Deus, também é Deus eterno, Espírito eterno. A mesma verdade pode ser atestada acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também é Deus eterno. E mesmo os profetas do Velho Testamento já apontavam para essa verdade. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, nós lemos o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A tradução aqui não é a melhor. A tradução melhor aqui seria: cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é eterno, mesmo da profecia que foi feita acerca do seu nascimento entre os homens, do mistério da encarnação do Filho de Deus entre os homens. Nós vemos a palavra de Deus declarando, através desse registro que foi feito por Miqueias, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E alguém pode pensar assim: mas como homem ele era finito, como homem ele se absteve desse atributo que ele tinha. Isso não é verdade, né? Alguém pode pensar assim, pelo fato de ele ter nascido, de ter morrido, né? Mas nós já consideramos esse mistério de Deus se sujeitando a condições similares às dos homens, e se sujeitando, por exemplo, à questão do tempo, aos limites que o tempo impõe, quando nós falamos de outros atributos de Deus. Mas olha que curioso, quando nós lemos nas cartas de João, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 2, nós vemos que ele não se absteve desse atributo que Deus tem de ser eterno. Em 1 João, no capítulo 1, verso 2, nós lemos assim:
Vamos ver também o verso 1, que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é descrito por João aqui, que a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja que o sentido aqui é de que nunca houve um tempo em que o Senhor Jesus Cristo, a própria personificação da vida eterna, não estivesse na companhia de seu Pai. Ele estava com o seu Pai, nosso Deus, em toda a eternidade. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Perceba que negar a verdade de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus eterno, porque teve um início como homem aqui nesse mundo, nos conduz a uma heresia. Na verdade, a Bíblia deixa claro que a relação entre pai e filho é uma relação eterna, antes da fundação do mundo. O Evangelho de João, no capítulo 17, aquela oração sacerdotal feita pelo nosso Senhor, aqui no verso 24, nós lemos assim, o Senhor Jesus Cristo falando ao Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já era objeto do amor do nosso Deus Pai. Foi o Filho eterno de Deus que veio a este mundo realizar a obra da nossa salvação, da nossa purificação. A carta aos Hebreus, capítulo 1, deixa isso bem claro. Carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, nós lemos assim: Ele, falando acerca do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi constituído herdeiro de todas as coisas, Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ainda no verso 8, nós lemos assim: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como nosso Deus Pai e assim como o Deus Espírito Santo, é Deus e Deus eterno. Há um hino no nosso cenário, nós cantamos, é o hino de número 570. Hino de número 570, e ele tem uma estrofe que fala acerca dessa verdade. Diz o seguinte: esse hino foi escrito por Richard Holden, um missionário inglês que viveu aqui entre nós. Verbo do Altíssimo, eternamente, antes dos tempos, junto de Deus, antes dos séculos, Deus sempre foste, na glória eterna, nos altos céus. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus e Deus eterno. Agora, é uma pergunta que nós podemos nos fazer, né? Qual que é a relação de Deus, Deus eterno, com a sucessão dos eventos que esse mundo nós podemos testificar, né? Com os eventos que já passaram, com os eventos que nós estamos vivenciando, enfrentando, né? Como, por exemplo, essa pandemia, né? Ou com os eventos que serão eventos futuros, né? Nós já falamos do atributo de Deus de ser todo-poderoso, de ser onipotente, e vimos, quando pensamos naquela característica, que o nosso Deus, Ele controla todas as coisas, Ele intervém na história soberanamente, porque Ele é poderoso, né? E Ele eleva reis, autoridades, Ele coloca esses homens em um certo tempo sob a sua permissão, sob o seu poder, né? Em posição de destaque,
mas ele também as retira, como fez com Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4. Como Deus é eterno, Deus contempla o passado e o futuro tão claramente quanto o presente. E o Senhor faz deles partes integrantes de uma sucessão de eventos históricos que culminam com a realização da sua perfeita vontade e de todo o seu propósito. No livro do profeta Isaías, no capítulo 46, nós lemos o seguinte: Isaías capítulo 46, versos 9 e verso 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é Deus eterno e Ele intervém no tempo, no passado, no presente e no futuro, para a consecução da sua vontade. O seu conselho permanecerá de pé e Ele há de fazer toda a sua vontade. Ainda no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, os versos 11 e 12. Não é segunda Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12. Davi atesta essa verdade. Diz assim, a partir do verso 10: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Deus é um Deus eterno. Deus é Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E Ele intervém ao longo do nosso tempo, o tempo que nós estamos sujeitos, para a realização dos seus propósitos. Além disso, Deus não considera o tempo como nós. Nós temos uma cronologia fixa para determinar dias, meses, anos, estações, mas não é assim com Deus. No livro de Salmo, Salmo 90, o salmo que nós iniciamos a nossa reflexão aqui nesse dia, nós lemos no verso 4, Salmo de número 90, verso 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E também no Novo Testamento nós vemos Pedro, na segunda carta, falando um pouco da longanimidade de Deus. Veja o que ele registra. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9. Verso 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Certo autor disse que os eventos significam mais para Deus do que o tempo durante o qual eles ocorrem. É verdade essa afirmação, na medida em que nós compreendemos que tudo que acontece é fruto da vontade de um Deus que é eterno. Pensamentos sobre essa verdade, da eternidade de Deus, deveriam fazer-nos dobrar os nossos joelhos em adoração. Quando nós olhamos para trás, para o começo, sem início, ou quando nós pensamos adiante, para o futuro, para a sua existência que é infinita, é perene, porque Ele é um Deus eterno, nós devemos nos maravilhar, nós devemos adorá-lo. Quando tomamos consciência de que antes de haver qualquer um e qualquer coisa, havia um Deus trino, eterno, soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, nós deveríamos nos perder em amor e louvor
a Ele. A contemplação dessa verdade de que Deus é eterno deveria nos ensinar, em contraste, né, essa verdade da eternidade de Deus, que nós temos um tempo limitado aqui nesse mundo, que a nossa vida é finita, e o que nós deveríamos empregar o nosso tempo para honrar e glorificar o nosso Deus. Nesse mesmo Salmo 90, Moisés, diante dessa verdade de um Deus que existe de eternidade a eternidade, mesmo antes que os montes surgiram ou que foram lançados os fundamentos da terra, ele diz lá no verso 12 do Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, essa verdade da eternidade de Deus nos conduz a essa reflexão para sabermos aproveitar o tempo finito que nos é concedido por esse Deus que é eterno. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aqueles irmãos da igreja de Éfeso, na sua carta, capítulo 5, carta de Efésios, no capítulo 5, são os versos 15 ao verso 17, diz assim: portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Veja que Paulo chama a atenção daqueles irmãos a agir com sabedoria, a andar com sabedoria, aproveitando, remindo o tempo limitado que nós temos, porque os dias que nós enfrentamos esse mundo de pecado são dias maus. E para que nós não sejamos insensatos, nós devemos nos empenhar durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã aqui, compreender qual é a vontade do Senhor. É interessante que ele usa o verbo procurar no sentido de se empenhar, pesquisar, compreender qual é a vontade do Senhor nosso Deus em relação à nossa vida aqui. Existem coisas, e que isso fique bem claro, que nós só podemos fazer para Deus enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós nunca poderemos fazer certas coisas no céu. Nós devemos estar fazendo, enquanto vivemos a nossa vida cristã aqui, as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa é uma expressão do Evangelho de João, no capítulo 9, verso 4. Então, irmãos, nós devemos considerar a verdade da brevidade da nossa vida diante dessa natureza do Deus a quem nós servimos, diante desses propósitos que Ele tem para as nossas vidas aqui como seus servos. Nós devemos entender que nós somos, como servos de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Em 2 Coríntios 5, nós lemos que nós somos embaixadores da parte de Cristo e requer-se de nós que nós sejamos achados servindo ao Senhor com fidelidade. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 4. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Diz assim, primeiro versículo do capítulo 4 de 1 Coríntios: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, irmãos, nós, diante dessa verdade da eternidade de Deus, nós devemos zelar para sermos encontrados como os dispenseiros dos mistérios de Deus, fiéis, reconhecidos pelos homens, que nós somos diferentes, somos servos do Deus Altíssimo, de um Deus que é eterno, um Deus que existe de eternidade a eternidade. Agora, concluindo a nossa reflexão aqui, gostaria de pensar um pouco acerca dessa verdade da eternidade. Deus sendo eterno, Deus sendo Deus todo-poderoso, Deus sendo imutável, Deus sendo onisciente, Deus sendo onipresente, Ele se importou conosco e Ele, numa demonstração maior do amor que Ele tinha por cada um de nós, Ele enviou o Seu Filho eterno,
a esse mundo para remir-nos dos nossos pecados. E em Cristo nós podemos ter vida e vida eterna. Nós, em Cristo, gozaremos de vida eterna para todo sempre na presença desse Deus eterno. Não é que nós nos tornaremos eternos, porque a nossa existência tem um princípio, mas em Cristo nós podemos gozar de vida e vida eterna. E quando deixarmos essa vida aqui, essa vida finita, nós nos encontraremos com o Deus da eternidade, aquele mesmo que enviou seu Filho para nos remir dos nossos pecados. Com uma existência finita aqui nessa terra, né, nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, pois somos embaixadores do Deus Altíssimo, e a função do embaixador é representar os interesses de sua terra em terra estranha. É exatamente essa função que nós temos, né? E como nós temos nova vida em Cristo, nós devemos vivê-la para a honra e glória de Deus, um testemunho santo e contínuo de que Deus tem um propósito para todo aquele que crê no seu Filho. E pense bem, irmãos, que bênção, que privilégio nós temos, né? De sermos objeto, alvo do amor desse Deus, que é um Deus eterno. Que privilégio, que graça manifestada em favor de nós, meros pecadores. Hoje pode haver entre nós aqui alguém que ainda não desfruta de nova vida em Cristo Jesus. É imperativo reconhecer a sua condição de pecado diante desse Deus eterno e crer em Cristo para a remissão dos seus pecados. É algo a ser feito agora, não pode ser deixado para depois, porque haverá um dia em que nós haveremos de prestar contas para esse Deus que é Deus eterno. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz a Bíblia: e a todos quantos receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Alguns pensam que a salvação de Deus é para todas as pessoas. Não, a salvação de Deus é reservada para aqueles que creem. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ser feito um filho de Deus, receber da parte de Deus esse poder que nos redime do nosso pecado, poder do sangue remidor, purificador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos lava, que nos purifica totalmente do nosso pecado, nos apresenta a Deus como que nunca tivéssemos pecado. É interessante pensar nesse propósito de Deus, de nos remir, esse Deus eterno, porque na consumação de todas as coisas, nós lemos aqui em 1 João, no capítulo 3, no verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que reconheceram o seu pecado e reconheceram nele, na sua obra na cruz do Calvário, a possibilidade de ter o seu pecado perdoado. Diz aqui: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Deus teve esse propósito, e esse propósito há de ser manifestado no dia de nós desfrutarmos de uma mesma natureza do nosso Deus, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e daí nós haveremos de desfrutar para toda a eternidade da presença desse Deus eterno, que enviou o seu Filho para esse mundo, para nos resgatar do nosso pecado. Por isso, reflita sobre essa verdade hoje. Reflita se você já teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o propósito desse Deus, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, foi de nos resgatar do nosso pecado e de nos transformar à imagem de seu Filho, porque nós seremos semelhantes a Ele, pois haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje,
você pode fazer parte também desse propósito, Deus eterno, que planejou a nossa salvação, salvação daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém?